dos homens, eu o confessarei diante do Pai. É por isso que Abacuque, e aí o nosso irmão falou do Abacuque aqui, capítulo 3, verso 2: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, no meio dos anos, aviva a tua obra. É porque no começo tudo é festa, no começo tudo é, mas no meio, o profeta Abacuque está dizendo: aviva, Senhor, no meio. Porque começar uma obra já não é fácil, imagina estar no meio. E ele diz: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra no meio, porque no começo tudo é festa. Paulo, ele passa 3 anos em Éfeso, em Atos capítulo 20, verso 31. Ele passa 3 anos e ele diz: olha, durante 3 anos eu os exortei, com lágrimas, dia e noite, com choro. E agora, com a minha partida, entrarão no meio de vós lobos e dispersarão as ovelhas. Em Atos capítulo 19, 11, a igreja de Éfeso, ela nasce meio um grande avivamento. Em Atos 19, 11 diz que Deus fazia maravilhas extraordinárias através da mão de Paulo, de sorte que os lenços dos aventais que eram levados, os demônios eram expelidos, as pessoas eram curadas, e os bruxos e os feiticeiros levavam seus livros de feitiçaria e queimavam em praça pública. Era notório o grande avivamento que nasceu a igreja de Éfeso, onde Paulo ficou ali 3 anos, ensinando, exortando. O homem que começou pegando cartas para matar crente, e agora está escrevendo carta para edificar crente, para exortar crente, para edificar crente, porque teve uma virada de chave. Então a igreja, ela nasce em meio a um grande avivamento. E Paulo, antes de partir aos Efésios, capítulo 5, verso 18, ele diz: olha, não vos embriagueis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. E como eu me encho de vinho? Bebendo. E como eu me encho do Espírito? Bebendo. Bebendo dessa palavra, bebendo dessa água que mata a sede, da água que ele disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pedirias e eu te daria água viva, a saltar para a vida eterna. Eita Deus, aleluia. Ela nasce em meio a um grande avivamento. Em Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo a incumbência da igreja se encher do Espírito. A incumbência da igreja não deixar o amor esfriar. Mas 68 anos depois, Jesus disse para João: escreve aí, em Atos capítulo 2, verso 4, a igreja de Éfeso: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja esfriou, e Paulo exortou: se encha do Espírito, não deixa a chama apagar, não deixa o amor esfriar. 68 anos depois, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. A igreja tinha obra, tinha labuta, tinha tudo o que uma igreja, mas ela não tinha amor. Ela deixou o amor esfriar. É por isso que em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, na carta pastoral de Paulo a Timóteo, ele disse: Timóteo, cuida da doutrina e do ensino, tem cuidado dos outros e de ti. Paulo disse: Timóteo, patrulha a doutrina, policia a doutrina, fica atento à doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível, porque o esfriamento entra de forma que imperceptível. Então Paulo exortava Timóteo: fica atento, patrulha, policia, porque a heresia, o esfriamento entra de forma imperceptível. Porque ser crente naquela época era sinal atestado de óbito. Agora, ser crente hoje é status. Quando o soldado romano chegava e dizia: César o seu Quírios, e se ali ele negasse, quando o soldado perguntava: César é o seu Senhor, e se ele dissesse: não, Jesus é o meu Senhor, então ganhava uma cova cheia de leão, uma fornalha 7 vezes aquecida.
ia para a ilha de Pátimo ser exilado. Agora hoje é troféu. Troféu. O que sai com menos, sai com 2. O cantor do ano e a música Revelação. E para Jesus só sobrou a luz. Agora ser crente no tempo dessas cartas era assinar um atestado de óbito. Era cumprir um martírio. Era entregar sua vida pela causa. A estratégia do adversário para paralisar a igreja não mudou. Não mudou. Perseguição, infiltração e distração. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6. O nascimento da igreja. Em Atos capítulo 4, houve uma perseguição de fora para dentro. Foi na truculência, foi com violência. Eles perseguiam os discípulos. Pedro e João foram presos. Ele disse: não fale mais desse nome. Com que autoridade vocês fazem isso? Eles eram iletrados e doutos, mas Deus fazia, honrava. Então eles perseguiam. Em Atos 5 foi um ataque mais engenhoso. Ele infiltrou um casal hipócrita no meio da igreja. É o joio crescendo com o trigo. O casal hipócrita, Ananias e Safira. Eles queriam fama, eles queriam status. E Deus, usado pelo dom de discernimento, o dom de discernir os espíritos, deu um ultimato. Porque encheste Satanás o teu coração e mentiste contra o Espírito Santo. E Ananias caiu duro. E quando a mulher dele entra, da mesma maneira. Em Atos 5,13, a Bíblia diz que todos os tinham em grande estima, mas ninguém ousava se juntar com eles, porque o grau de santidade era alto. Não tinha brincadeira. Era a boca do pó. Eram homens de Deus, que estavam de fato fazendo a vontade do Deus eterno. E por fim, Atos 6, a distração. Foi por isso que foi instituído os primeiros diáconos, os primeiros obreiros, em Atos capítulo 6. Porque havia uma discussão, que eles não estavam assessorando as viúvas. E aí eles deixaram a palavra e a oração e foram servir as mesas, fazendo a coisa certa na hora errada. Quando eles abandonaram a palavra e a oração, a igreja estagnou. Aí foram formados os primeiros diáconos para servir a mesa, os órfãos e as viúvas e os estrangeiros. E aí a igreja decolou quando eles voltaram à palavra e à oração, e Deus acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Então foi o ataque em Atos 4, de fora para dentro. Em Atos 5, de dentro para fora. Então foi um ataque truculento em Atos 4, em Atos 5 engenhoso, em Atos 6 foi sutil. Foi a distração. Eles deixaram a mesa e a palavra. E a estratégia não mudou. Nos dias atuais, continua a perseguição à igreja. É que aqui no Brasil, nós temos essa liberdade. E muitos não querem. Enquanto na janela 30 por 40, chamada cortina de fé, onde o evangelho não entra, as pessoas têm um pedacinho do salmo, um pedacinho da Bíblia, para quando eles se juntarem numa caverna escondido, eles poderem ler o texto da Bíblia. Eles têm que juntar. Porque se você for pego com Bíblia, se você for pego pregando, você vai virar um mártir. Então a perseguição, ela continua, porque o evangelho ele é proibido. A pergunta lá não é: quer aceitar Cristo? A pergunta é: você está disposto a morrer por Cristo? Então eu não falei eu aceitei a Cristo, foi Cristo que ele aceitou. Porque o ruim era eu, não era ele. Foi ele que me achou, porque o perdido era eu.
Continua a infiltração, o segundo ataque, continua o joio e o trigo crescendo junto. A igreja primitiva, ela orava com missão. A igreja contemporânea, ela ora com conforto. A igreja primitiva era conhecida pelos milagres. A igreja do contexto onde é conhecida pelos escândalos. Porque a mídia só veicula a parte negra do evangelho. É o joio infiltrado junto com o trigo, escandalizando o nome do Senhor. E o terceiro é a distração. Continua o mesmo ataque. Não vem mais ao culto de ensino. Não vem ao culto. Falta em culto, não evangeliza, não lê como lia antes, não ora como orava antes. É a distração. O esfriamento vai entrando de forma imperceptível. Jesus está dizendo: eu sei as tuas obras. E quem tem espírito, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está nos dizendo: eu sei as tuas obras. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem dito à igreja. Ouvir é uma coisa, escutar é outra. Escutar entra pelo ouvido, é ouvir. Romanos 10,17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então você está aqui hoje alimentando o seu espírito. O corpo se alimenta pela boca. A alma se alimenta pelos olhos, chamada janela da alma. Teu corpo se alimenta pela boca. Tua alma se alimenta pelos olhos. E o teu espírito, a fé vem pelo ouvido e ouvir a palavra de Deus. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não, é o que está escrito. É isso que alimenta o nosso espírito. Então Jesus está nos dizendo: eu sei as tuas obras, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem dito à igreja. A Senhora agradece a oportunidade e as palavras. Fiel, Senhor. Aleluia, Deus poderoso do céu.